O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Como nós estamos hoje nesse culto de guerreiro de oração, queremos falar algo sobre oração. Eu pediria a você para abrir a sua Bíblia agora, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 28. Então eu vou esperar um pouco enquanto você pega a sua Bíblia aí na sua casa, se ela já está aí com você. Abra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Muito bem, Lucas capítulo 9, versículo 28 diz assim: E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando orando, transfigurou-se. A aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro, os que estavam com ele, estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que diziam. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. Saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se por aqueles dias, não contaram a ninguém o que tinha visto. Amém. Nós estamos em um culto de guerreiro de oração. Temos lido um texto correlato à oração. Oração é um assunto sempre atual. Nós nunca devemos deixar de falar, de pregar, de ensinar sobre oração e, acima de tudo, de praticar a oração. Existem 3 exercícios espirituais que são fundamentais para o crescimento de qualquer cristão. São eles a leitura da Bíblia, o jejum e a oração. A vida cristã se fundamenta nesses 3 pilares, a vida devocional de um cristão. Evidentemente que existem muitos outros pilares na qual a vida cristã está estabelecida, mas esses 3 pilares, jejum, oração e leitura da palavra, eles nunca devem se separar e eles sempre devem ser praticados pelo cristão como estilo de vida. E quando nós vamos olhar para a vida de Jesus, nós notamos que Jesus foi um exímio homem de oração. Se tem uma coisa que Jesus fazia, era orar. É por isso que os discípulos de Jesus, quando foram pedir algo a Jesus, eles não disseram: Jesus nos ensina a operar milagres, a fazer maravilhas. Olha, veja, eles tinham visto Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães, limpar leprosos, ressuscitar mortos, abrir olhos de cegos. Mas nenhum deles chegou e disse: Jesus nos ensina a abrir olhos de cegos, nos ensina a andar sobre as águas, nos ensina a multiplicar pães, nos ensina a ressuscitar mortos. Não. Quando os discípulos foram pedir a Jesus para ensinar alguma coisa a eles, o pedido foi: ensina-nos a orar. Agora eu pergunto a vocês, os discípulos não sabiam orar? Eles foram criados, nasceram dentro de uma cultura onde a oração era algo normal. Só que eles nunca viram alguém orar como Jesus.
Eles eram acostumados a ver aqueles sacerdotes mortos fazer orações mecânicas, orações mortas, orações sem vida. Mas eles viram Jesus orar de forma sobrenatural, íntima, poderosa. Por isso que eu quero parafrasear o que eles diziam, como se eles dissessem assim: Senhor, nos ensina a orar como tu oras. Então, Jesus é alguém que não viveu uma vida de oração, mas é alguém que vive uma vida de oração. Se você for ver a história de Jesus, ele nasceu debaixo de muita oração. Quando ele foi apresentado no templo, duas pessoas, Ana e Simeão, estavam lá para recebê-lo, e eles, ambos, eram um homem e uma mulher já velhos que dedicaram a vida à oração e, sem dúvida, eles geraram na dimensão espiritual a vinda do Filho de Deus, o nascimento do Messias. Porque antes que Jesus fosse gestado no útero de Maria, ele foi gestado no útero espiritual de Ana e de Simeão, que trouxeram a realidade da promessa através das orações. Aquele princípio que a nossa apóstola Valnice nos ensina, que nada acontece na terra sem que primeiro seja gerado no mundo espiritual através das intercessões daqueles que oram a Deus, movidos por seu Espírito e fundamentados na sua palavra. Então aqui, para a gente entrar já no texto, aqui no capítulo 9, verso 28 de Lucas, nós vamos encontrar 7 privilégios da oração. Olha, quem ora é privilegiado, porque a oração nos dá alguns privilégios. E o primeiro deles aqui é a elevação espiritual. Veja, verso 28. Verso 28, a palavra-chave desse versículo é: subiu ao monte a orar. Todas as vezes que você vê a palavra subiu, isso já é muito batido, né? Você já conhece isso, porque eu já preguei muitas vezes falando nessa questão da elevação. Muitas vezes você vê a palavra subiu na Bíblia, grande parte das vezes ela vai estar ligada à oração. Por exemplo, Atos 3, versículo 1. Pedro e João subiam juntos à hora da oração a nona. Atos 1:14. E os discípulos subiram ao cenáculo. Marcos capítulo 6. Subiu Jesus ao monte para orar sozinho. Êxodo capítulo 24. Moisés subiu ao monte para orar e entrou na nuvem. Então, o primeiro privilégio de quem ora é que ele é arrancado da dimensão terrena e é colocado na dimensão da eternidade, na dimensão espiritual, na dimensão sobrenatural. Porque muitas pessoas vivem rastejando no sofrimento, nos seus próprios traumas, na sua autocomiseração, nas suas depressões crônicas, porque não são pessoas que têm uma vida devocional ativa, não são pessoas que vivem uma vida de oração. O texto diz que Jesus subiu, e quando Jesus sobe ao monte, ele está querendo sinalizar que a oração nos eleva para lugares altos. Os lugares altos da presença de Deus são reservados para aqueles que vivem uma vida de oração. Eu queria ler aqui para vocês um testemunho de um avivamento que houve em 1904, no país de Gales. Essa comunidade do país de Gales que experimentou esse avivamento, eles sofreram um impacto tão sobrenatural que em um ano 100.000 almas se converteram a Jesus, só naquela comunidade, uma comunidade que não era tão grande, né, o país de Gales. E por causa da oração, né, de um homem de 23 anos, um jovem chamado Evan Robert, que começou a orar por um avivamento, e a oração dele é: Senhor, envia o teu Espírito. A oração dele era: Senhor, nos quebranta diante de Ti, nos enverga, nos curva diante de Ti, nos dobra diante de Ti. E ele juntou algumas pessoas para começar a orar, e se tornou um movimento de oração poderoso, de maneira que o avivamento chegou
E aquela comunidade, o país de Gaza, ela foi arrancada de uma dimensão terrena e colocada numa dimensão sobrenatural. E Evan Robert, testemunhando sobre o que aconteceu naquela comunidade, ele escreveu o seguinte: acima de tudo, uma sensação da presença e santidade de Deus impregnava cada área da experiência humana. Em casa, no trabalho, nas lojas e nas tavernas, a eternidade parecia inevitavelmente próxima e real. Aqui é um testemunho de alguém que viveu um avivamento, resultado de oração e uma comunidade que foi elevada à presença de Deus, de uma maneira tão poderosa que a história diz que muitas vezes as pessoas entravam nos bares, os homens entravam nos bares para tomar alguma bebida alcoólica, eles pegavam aquela bebida e do nada eles soltavam aquela bebida ali, deixavam e iam para a igreja entregar a vida a Jesus. Porque a oração nos eleva. Você quer viver em paz no meio dessa pandemia? Quer viver em paz no meio desse conflito todo que nós estamos enfrentando? Eu te dou um conselho: seja um homem ou uma mulher de oração, ore mais. Quanto mais você ora, mais você se afasta da terra e mais entra na dimensão da eternidade. Então, o primeiro privilégio aqui de quem ora é exatamente a elevação. A Bíblia diz que Jesus subiu ao monte. E interessante que ele leva 3 companheiros, os três mais íntimos de Jesus: Pedro, João e Tiago. Então, quando Jesus sobe para orar, eles são elevados também, né? Então, eu quero te dar um conselho: seja companheiro, amigo, e queira se aproximar de homens ou mulheres de oração. Porque quando eles forem elevados, eles vão influenciar você a subir de nível também. Eu vou parar porque senão a gente ia pregar aqui só sobre elevação espiritual e são 7 os privilégios. Eu sei que talvez eu não tenha tempo de falar dos 7. Mas o segundo privilégio que eu vejo aqui é a transfiguração. Verso 29 do capítulo 9 de Lucas, a palavra-chave é transfigurou-se. O texto diz assim: enquanto ele orava, transfigurou-se. Interessante que Leonardo Ravenhill diz que o Evangelho de Lucas é o Evangelho da oração, né? Porque o Evangelho de Mateus diz que Jesus foi batizado. O Evangelho de Lucas diz que ele foi batizado e o céu se abriu enquanto ele orava, o Espírito Santo desceu. Os outros evangelhos dizem que Jesus foi transfigurado, mas o Evangelho de Lucas diz que Jesus foi transfigurado enquanto orava. O Evangelho de Lucas diz que Jesus nasceu. Os outros evangelhos dizem que Jesus nasceu, mas o Evangelho de Lucas diz que quando Jesus nasceu, alguém vivia orando, esperando o Messias. Então o texto, a palavra-chave é transfigurou-se, transmutar-se, transformar-se, né? Transfigurou-se. A transfiguração aqui foi algo fantástico, porque o rosto de Jesus ficou brilhando como o sol, suas vestes ficaram resplandecentes, e enquanto ele orava, ele foi transfigurado. O segundo privilégio para quem ora é ser transformado. Se alguém ora de verdade, será transformado. Eu não acredito em alguém que passa 2 horas de joelho e quando se levanta pior do que quando se ajoelhou. Quem ora se encontra com Deus, e ninguém pode se encontrar com Deus e continuar a mesma pessoa. O encontro com Deus nos transforma. Quem ora tem um brilho diferente no rosto, no olhar. Por isso o texto diz: Jesus transfigurou-se. Esse é o projeto de Deus em Cristo, nos transformar. Cada dia fazer com que nós venhamos a dormir menos parecido com Adão e acordar mais parecido com Cristo. É isso que Paulo diz, eu vou ler aqui para você, em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 18. Paulo diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Note que aqui em Lucas capítulo 9,
Jesus está sendo transfigurado e os discípulos estão olhando para o rosto dele brilhando como o sol. Mas Paulo vai dizer que o propósito do Espírito Santo em nós é exatamente nos fazer entrar na dimensão da glória. E essa dimensão da glória se tornar glória sobre glória. E essa glória sobre glória nos transformar ou nos transfigurar até que nós nos tornemos parecidos com Cristo. Você está entendendo? Como é que eu foco no rosto de Cristo? Como é que eu sou tocado pela glória de Deus? Quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu estudo a palavra, quando eu adoro. Esses exercícios espirituais têm propósito. Qual, pastor? Me transfigurar ou me transformar na própria imagem de Cristo, me tornar parecido com Jesus. Então quem ora fica mais manso, quem ora fica mais amoroso, quem ora de verdade. Quem ora fica mais desestressado, quem ora fica mais equilibrado, quem ora ama mais, quem ora de verdade fica mais paciente. Por quê? Porque a oração nos transfigura. E essas marcas do homem velho vai morrendo dentro de nós. Quando você vê uma pessoa, por exemplo, que fala pelos cotovelos, que não para de falar um minuto, geralmente essa pessoa não ora muito. Porque quem ora muito, fala muito com Deus e muitas vezes fala pouco com os homens. Quem ora muito, aprende a ouvir mais a voz de Deus, que é um ponto que a gente vai chegar aqui, né? Então veja, os discípulos estavam vendo Cristo sendo transfigurado enquanto orava. Você tem orado e você tem sentido que a oração tem transformado você? Há pessoas que se passam 2 horas de joelho, mas passam 2 horas falando o que está na bitola da mente e não entra na dimensão espiritual. Então não ora de verdade, porque quem ora se levanta diferente de como se ajoelhou. Amém? Bom, nós vamos começar a terminar aqui, eu não vou ter tempo de falar dos 7 privilégios, mas o terceiro privilégio aqui da oração, eu vou parar aqui, em outra ocasião eu falo do 4º, do 5º, do 6º, do 7º, vou só citar eles, mas o terceiro privilégio da oração é que quem ora experimenta o céu na terra, que a oração traz o céu à terra. O verso 31 diz assim: aos quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia se cumprido em Jerusalém. Quem foi que apareceu em glória? O verso 30 de Moisés e Elias. Moisés é representante da lei, Elias é o representante dos profetas, né? Cristo é o representante do Novo Testamento. Então Elias e Moisés, Elias, você sabe, foi arrebatado, Moisés foi sepultado, morreu, mas ninguém sabe onde a sepultura dele foi colocada, o corpo dele foi escondido. Mas aqui, esses 2 homens que representam o céu, eles descem naquele monte para falar com Jesus e os discípulos têm o privilégio de vê-los. Na verdade, não é eles que saem da eternidade e vêm para a terra. É o portal que se abre e os discípulos entram na dimensão da eternidade. Então aqui, temporariamente, os discípulos entraram no céu. Porque o céu e a terra se conectaram ali. Veja o nível da oração de Jesus. Então esse é o propósito da oração verdadeira. Trazer o céu para nós. Ou nos levar para lá. Nos leva para lá, em algum lugar no universo, céu e terra se encontram quando nós oramos de verdade. Assim como Moisés e Elias apareceram, quando nós oramos, os anjos estão presentes, a glória de Deus está presente, o próprio Deus está presente, o céu vem ao nosso encontro. Então, se você quer elevar o nível da sua vida espiritual, o segredo é orar. Se você quer ser transfigurado e se parecer mais com Cristo, o segredo é orar. Se você quer ver o céu invadindo a sua vida, se você quer experimentar o céu na terra, o segredo é orar. Como disse alguém, não adianta ficar falando sobre oração, não adianta ficar lendo sobre oração, se não orarmos. Oração tem que ser estilo de vida
para cada cristão, porque, como eu tenho dito, oração é questão de sobrevivência espiritual. Então, espero que, terminando essa live, você vá lá, você que é líder, vá lá no grupo da liderança e coloque o teu nome lá no relógio de oração. Você que é jovem, está lá no grupo de jovens, coloque o teu nome no relógio de oração. E se você diz assim, não sou líder, não estou na rede de jovem, só é dizer, mandar um WhatsApp para mim que eu passo para você lá o relógio de oração e você entra em um desses horários